O treinamento deste domingo não aconteceu no CT Parque Gigante. Eduardo Cudê levou os jogadores para o estádio Beira-Rio e começa a trabalhar o time que enfrenta na quarta-feira o São Paulo no retorno às atividades pelo Campeonato Brasileiro. E para esse jogo, Eduardo Cudê tem uma notícia boa. Isto porque Maurício estará à disposição para este compromisso, já que a segunda partida pela Seleção Brasileira Sub-23 foi cancelada em virtude dos terremotos que atingiram o país de Marrocos. A gente conheceu o Luan Jesus, o zagueiro de 18 anos de idade que vem treinando com o técnico Eduardo Cudê ao longo dos últimos dias. Vamos falar também sobre o mercado de transferências, porque a imprensa carioca dá Bruno Mendes como certo no Flamengo a partir da próxima temporada, mas o staff do jogador nega essa informação. Enquanto a direção colorada já tem data marcada para ir até o Rio de Janeiro, onde irá conversar com a CBF sobre erros de arbitragem e vão ouvir as conversas do árbitro de vídeo na partida contra o Goiás no estádio da Serrinha. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 10 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste domingo. Eu começo falando a respeito do treinamento que aconteceu nesta manhã com os portões fechados. E dessa vez, Eduardo Cudê não comandou a atividade no CT Parque Gigante. Isso porque os jogadores trabalharam no estádio Beira-Rio, com os portões fechados. O Inter não deu exatamente uma explicação de por que isso aconteceu, mas é o segundo treino já que Cudê comanda no estádio Beira-Rio. E nesse treinamento, Cudê já começou a avançar na equipe que vai enfrentar o São Paulo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é de um time com força máxima, obviamente, porque o Inter vai fazer desse jogo uma decisão. Mas grande parte do time titular não esteve ainda nesse treinamento no estádio Beira-Rio, porque muitos jogadores estão fora. Outros jogadores estão lesionados. Muitos deles não participaram dessa atividade, mas Cudê comandou um treino que teve, por exemplo, a presença de vários jogadores das categorias de base do Internacional. O Mateu, por exemplo, meia atacante, participou, filho do Amoroso, de principal destaque. Outros jogadores do time sub-20 do Inter fizeram esse intercâmbio considerado natural no treinamento no estádio Beira-Rio na manhã desse domingo, tá? Inclusive, na tarde desse domingo, eu gravei um vídeo falando sobre um jogador, também das categorias de base, que vem treinando com uma maior frequência no time de cima do Internacional, tá? Que é o zagueiro Luan Jesus. Ele tem 18 anos de idade, é natural de Osasco, pertence ao 15 de Jaú e chegou ao Internacional no final do ano passado e desde então vem chamando a atenção da direção colorada, da comissão técnica colorada. É um zagueiro do estilo que Eduardo Cudê gosta e por isso o treinador argentino vem lapidando este jogador. Tem só 18 anos, 1,90 m. Eu falo mais sobre Luan Jesus nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir, saber um pouco mais da história desse jogador e do que o futuro dele reserva no Internacional, tá? Mas o Inter recebeu uma notícia considerada positiva para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo. Um reforço que não era esperado para essa partida e que agora a Cudê terá à disposição, que é do meia Maurício. O Maurício foi para a seleção sub-23, onde disputou um amistoso no Marrocos contra a seleção do Marrocos. Tinha outro amistoso contra a seleção marroquina agendado para acontecer em Marrocos quando aconteceu a tragédia do terremoto que atingiu o país africano. Muitas pessoas mortas, muitos desabrigados, o que fez com que o amistoso entre Brasil e Marrocos fosse cancelado. A primeira coisa é que os jogadores da seleção sub-23 estavam no Marrocos. E o Maurício publicou no Instagram nesse domingo uma mensagem dizendo que estava tudo bem e desejando força para o povo marroquino, né? Todos estavam em um hotel no momento em que sentiram os tremores e não tiveram maiores problemas, tá? Todos os jogadores, incluindo o Maurício. Mas, como o amistoso foi cancelado, o Maurício agora retorna para o Brasil e fica à disposição de Eduardo Cudê para enfrentar o São Paulo nessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que, repito, é considerado uma decisão para o Internacional. Por isso, o Inter tem esse reforço agora
do Maurício. Rocher vai ser analisado, o goleiro que vai atuar no Uruguai e Equador pelas eliminatórias da Copa. O Valência também vai jogar nesse Equador e Uruguai, vai ser avaliado. O Arangues vai ser avaliado também, porque os jogadores vão atuar nas eliminatórias da Copa do Mundo um dia antes, terça-feira, mas provavelmente fiquem de fora dessa partida de quarta. O Maurício não, o Maurício já vira uma opção importante para o técnico Eduardo Cudê. Um provável time: Kehler, Bustos, Mercado, Malho e René. Gabriel, o Johnny, ainda está se recuperando de uma entorse no tornozelo. Então, Gabriel, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson. Na frente, Alan Patrick e Luca. Esse é um provável time do Inter para encarar o São Paulo na próxima quarta-feira, tá? Falando um pouco de mercado de transferências, eu venho falando aqui sobre as possibilidades para 2024, que obviamente são possibilidades distantes ainda, até porque o Inter tem um processo eleitoral no meio do caminho. Bruno Mendes é uma dessas possibilidades, tá? Mas a imprensa carioca trouxe a informação neste fim de semana de que Bruno Mendes acertou com o Flamengo um pré-contrato para o ano de 2024, tá? O que faz com que ele fique distante, por exemplo, do Internacional. Essa informação é negada pelo staff do jogador, tá? De qualquer maneira, o Bruno Mendes vem sendo muito disputado. E ele tem, além do Flamengo e do Grêmio e do Inter, ele tem o desejo de ir para o futebol europeu, tá? E ele quer ir para o futebol europeu. Esse é o principal objetivo dele nesse momento, mas nenhuma proposta ainda chegou. De qualquer maneira, a concorrência está muito grande. Essa informação agora do Rio, mesmo que tenha sido negada pelo empresário, mexe um pouco nesse tabuleiro e o Inter observa a distância, até porque não vai fazer nenhum movimento agora pelo Bruno Mendes, em função, repito, de todo o processo eleitoral que o Inter vai passar no fim do ano. Só depois desse processo vai se saber a ideologia de futebol para 2024 e aí o Inter vai avançar em termos de nomes para a próxima temporada, tá? O que o Inter avançou nos bastidores foi aquela reunião que estava marcada para acontecer com a CBF, tá? Em função de arbitragem, das reclamações que a direção colorada vem fazendo, o Inter entende que foi prejudicado contra o Fortaleza, contra o Cuiabá, contra o Flamengo e agora contra o Goiás em um pênalti não marcado em cima do Ener Valencia. Seria o Felipe Becker, vice-presidente de futebol do Inter, que iria para o Rio de Janeiro nessa reunião da CBF, mas quem vai é o diretor de futebol, José Olavo Bisol. Essa reunião ela está marcada para terça-feira, tá? A véspera do jogo do Inter contra a equipe do São Paulo. Então, terça-feira, o José Olavo Bisol irá à CBF para se reunir e fazer a reclamação formal a respeito dos erros de arbitragem que o Inter entende que vem sendo prejudicado. E o José Olavo Bisol vai ouvir a gravação do áudio do VAR na marcação ou não marcação do pênalti em cima do Ener Valencia, tá? Porque a CBF divulgou as conversas do VAR, mas não divulgou essa conversa, né? Divulgou a conversa de outros lances e isso deixou o Inter bem irritado. Agora, o José Olavo Bisol vai ouvir todas as gravações e vai reclamar, enfim, de tudo que o Inter entende que vem sendo prejudicado em função da arbitragem. Agora, a data marcada, terça-feira, e quem vai é o José Olavo Bisol. Teve a dificuldade na semana passada em função de agenda, feriado atrapalhou a CBF, mas agora essa reunião vai acontecer. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds das eliminatórias da Copa dessa semana. Por exemplo, a gente vai ter na terça-feira todos os jogos. Bolívia e Argentina, odd da Bolívia 5.6, empate 4.2, Argentina 1.58. Equador e Uruguai. Equador está pagando 2, o empate está pagando 3.3, o Uruguai está pagando 4. Esse duelo, Ener Valencia contra Rocher. Vale jogar na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!